Olá, estudantes do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar de doenças do sistema cardiovascular e do sistema respiratório. Então são dois sistemas que fazem parte do nosso corpo. São dois sistemas muito importantes que podem ser afetados sim e podem nos causar algum prejuízo. Então vamos acompanhar na tela e como eu sempre falo, se você julgar necessário alguma palavra, algum conceito, algum termo, anote no seu caderno. Então, tenha sempre em mãos o seu caderno, você vai folhear, você vai fazer os registros. Quando você for estudar, rever, é super importante essas anotações, porque nós estamos numa aula de nivelamento. O que isso significa? Que essas informações, esses conceitos, em algum momento da sua vida enquanto estudante, você já viu. Muito provavelmente lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas por que a gente está relembrando isso? Porque esses conceitos vão ser super importantes para o oitavo ano. Então a gente tem que lembrar, rever o que já foi entendido e aprofundar esses conhecimentos. Então as anotações são super importantes. E a gente vai observar essa imagem juntos. O que será que está acontecendo com esta mulher? Olhe bem nessa imagem enquanto eu faço a leitura do texto. Você já ficou doente? Algumas doenças podem ser transmitidas pelo ar? E agora? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, olhou bem de perto nessa imagem? Então vamos olhar juntos. O que será que essa mulher está fazendo? Assoando o nariz, isso mesmo. Ou ela espirrou, mas provavelmente ela não está bem. Está ali com um agasalho, parece um roupão, está um pouco descabelada e com esse lenço cobrindo o nariz e a boca. Pode ser que ela esteja tossindo, espirrando ou tossindo. E eu perguntei, você já ficou doente? Provavelmente alguma doença você já teve ao longo da sua vida. Nós, seres humanos, ficamos doentes. Então, é natural, é normal. Porém, devemos cuidar. Devemos ir ao médico. E somente um responsável na área de saúde vai nos diagnosticar, vai dizer o que nós temos e indicar o tratamento. Então, se a gente está com alguma dor no corpo, dor de cabeça, espirrando com tosse, a gente não pode sair aí tomando qualquer medicamento. O que um medicamento pode dar certo para uma pessoa, funcionar para uma pessoa, pode não fazer nenhum efeito para outra pessoa, até alguns efeitos não desejados. Então, quando você não se sentir bem, você vai avisar os seus responsáveis. E o seu responsável, o pai, a mãe, a madrasta, a tia, a avó, vai levar num posto de saúde, vai levar num local onde tem um profissional da área de saúde. E aí sim, esse profissional vai fazer todos os exames, vai conversar com você e aí sim ele vai dizer o que você tem e indicar o tratamento para que no final você fique 100%, sem nenhum problema. Algumas doenças podem ser transmitidas pelo ar. E aí?
Provavelmente sim, claro que existem doenças que são transmitidas pelo ar. Por isso que é muito importante que quando a gente está doente, gripado, por exemplo, a gente vai espirrar, tossir, cobrir a boca, cobrir o nariz. Pode ser com um lenço, como ela fez, ou com a parte interna do nosso braço. Nós fazemos esse movimento. Por quê? Quando a gente espirra bem forte, por exemplo, tchau! Várias partículas de saliva vão sair da minha boca e junto com essas salivas podem estar os agentes causadores da doença. Esses agentes podem ficar aqui no ar. E se uma pessoa está saudável e entra nesse recinto e, por exemplo, abriu a boca de sono, ou mesmo respirar, pode fazer com que esses agentes entrem no seu corpo e ela fique doente. Então, quando a gente espirra, tosse e não fazer toda essa questão de preocupação com os demais, a gente pode estar levando a doença para outras pessoas. Então, vamos conhecer primeiro as doenças que afetam o nosso sistema cardiovascular, que estão associados ao nosso coração. E depois nós vamos falar do nosso sistema respiratório, associado na maior parte aos pulmões. Então, o sistema cardiovascular é responsável pelo quê? Qual que é a função desse sistema? Fazer a circulação do sangue, de modo que vai transportar nutrientes e oxigênio por todo o corpo. Então, o sistema cardiovascular é muito importante. Porque o coração funciona como uma bomba. Olha como ele está aqui bonito, fazendo seus movimentos rítmicos e mandando esse sangue para o corpo todo, da cabeça até os pés. Nesse sangue vão estar os nutrientes que foram feito a digestão no nosso sistema digestório e o oxigênio que nós inspiramos e depois ele vai levar o dióxido de carbono. O sistema cardiovascular, então, é formado por algumas partes. Pelos vasos sanguíneos, também pelo sangue que vai circular no seu interior e o coração. Então, esse sistema ele é muito importante. Porém, quando ele é afetado, danificado, prejudicado, vai afetar o nosso corpo. Então, quando esse sistema está íntegro, funcionando muito bem, nós vamos estar bem. Se por alguma razão afetar algum ser, algum organismo ou algum problema afetar o coração, consequentemente nós vamos ser afetados e vamos ficar doentes. Então existem diversas doenças que podem afetar o sistema cardiovascular. Existem muitas. Aqui é um recorte para mostrar algumas, as mais comuns para você ter um conhecimento e conversar com a sua família. As mais comuns incluem, então, o infarto, a arritmia cardíaca, a insuficiência cardíaca, a valvulopatia e o famoso AVC, o acidente vascular cerebral. Viram quantas situações podem afetar nosso coração? Então nós vamos fazer um combinado. Eu vou dar um tempinho para você copiar no seu caderno essas principais doenças. Coloque no seu caderno a data, o tema dessa aula e faça uma listinha. Anote todos os nomes dessas doenças e quando nós retornarmos, eu vou apresentar cada uma delas. Então vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno.
Retornamos. Registrou no seu caderno esses nomes? Então, a partir de agora, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos em cada uma dessas doenças. A primeira é o infarto. Você já ouviu falar? Provavelmente sim. Assistindo uma novela, um filme, ou um vizinho, uma vizinha comentando que alguém teve um infarto. Mas o que é isso? Infarto é uma dor intensa no peito causada pela falta de sangue no coração, que consequentemente pode levar à morte dessa pessoa. Então é uma situação muito séria, que quando a pessoa pode ter um histórico na família, já ter algumas características que vai ter mais uma predisposição a ter um infarto, essa pessoa tem que se cuidar. A arritmia cardíaca é caracterizada por batimentos cardíacos irregulares. Vocês viram no início dessa aula que estava lá o coração batendo. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Isso mesmo. Então existe um movimento rítmico quando o coração se enche de sangue e ele esvazia. Esses movimentos têm nomes. Se chama sístole e diástole. Quando esse movimento faz esse movimento, onde ele empurra o sangue para fora dele e quando ele relaxa para o sangue entrar. Então, esse é um movimento ritmado, tem um ritmo. Quando a pessoa tem arritmia, esse batimento é irregular, que pode provocar o quê? Palpitações e falta de ar na pessoa afetada. E a insuficiência cardíaca? Você já ouviu falar? Surge quando o coração não consegue bombear, levar esse sangue suficiente para suprir as necessidades do organismo. Então imagine, o nosso coração está nessa região aqui da caixa torácica, no nosso tórax. Bom, ele vai bombear o sangue para o corpo todo, para as regiões mais próximas, para a cabeça, para os braços, para as pernas, ou seja, esse sangue tem que ir para o corpo todo, levando os nutrientes, oxigênio e capturando o gás carbônico. Então, quando o sangue não consegue chegar aos destinos, a todas as partes desse organismo, nós chamamos de insuficiência cardíaca. O que vai acontecer com a pessoa? Vai provocar uma falta de ar para ela e inchaço em seus tornozelos. Então é muito importante que todas essas situações, essas doenças que nós estamos vendo, ir ao médico. Algumas pessoas têm mais predisposição, algumas pessoas é um estilo de vida, está associada à alimentação, ao uso de algumas substâncias, como o álcool ou o tabaco, e a não realização de atividades físicas. Então, nós que somos jovens, a maioria das vezes não temos essas doenças, mas não significa que não podemos ter. É mais comum em pessoas que têm um determinado estilo de vida, já têm um histórico familiar ou pessoas que já têm mais idade, mas sempre tem que ser acompanhada pelo profissional de saúde. E a valvulopatia? Esse nome, válvulo, vem de válvula. São um conjunto de doenças que afetam alguma das 4 válvulas que controlam o fluxo sanguíneo do nosso coração. Mais para frente, ao longo desse ano, você vai estudar um pouquinho mais sobre o coração, que ele é dividido em 4 câmaras, átrios e ventrículos, e ocorre uma separação dessas cavidades por válvulas. Quando essas válvulas têm um problema na sua abertura ou no seu fechamento, nós dizemos que é uma valvulopatia. E o acidente vascular cerebral, o AVC. Talvez esse é o mais conhecido das pessoas, porque a gente observa nos noticiários, num filme, numa novela, que uma pessoa teve um AVC, esse acidente vascular cerebral. É causado então por um entupimento ou pelo rompimento dos vasos sanguíneos no cérebro. Além disso, o AVC pode ter como consequência a perda de alguns movimentos, problemas na fala e, consequentemente, na visão. E aqui a gente vai falar um pouquinho de doenças associadas ao sistema respiratório. Então você percebeu
que as doenças que eu apresentei do sistema cardiovascular não estão associadas a agentes externos, como vírus, bactérias, entre outros, que é a própria constituição do corpo da pessoa. Uma válvula pode ter sido mal formada, ou ao longo da vida o seu hábito, o seu estilo de vida fez com que ela ficasse doente. Já no caso das doenças do sistema respiratório, é um pouquinho diferente. Por isso que eu perguntei lá no início, será que existem doenças que podem ser transmitidas pelo ar? E aquela moça estava com um lenço cobrindo a boca e o nariz? Então, o sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico que é retirado das nossas células. Mas, Fabiano, por que você colocou nessa mesma aula de nivelamento doenças do sistema cardiovascular e do sistema respiratório? Cada sistema, você já estudou, tem sua função, desempenha um papel. Cada um independentemente são importantes, mas todos trabalham juntos em prol da saúde do seu corpo. Então, quando nós inspiramos pelo nariz, trazemos para o interior do nosso corpo oxigênio. Quando nós expiramos pela boca, liberamos dióxido de carbono. Então, eu estou fazendo um trabalho do meu sistema respiratório, a captura de oxigênio e liberando para o ambiente dióxido de carbono. Só que o sistema respiratório trabalha em conjunto com o sistema cardiovascular. Por quê? Esse oxigênio ele vai chegar lá nos pulmões. Só que ele tem que ser levado para o corpo todo, para todas as células do corpo. E quem faz esse trabalho? O sistema cardiovascular. O sangue leva esse gás. Então, aqui a gente percebe uma função do sistema respiratório. Porém, ele vai trabalhar em conjunto com o sistema anterior para ter o seu sucesso. E chegando esse gás, o oxigênio na célula, a célula sanguínea em massa vai capturar o dióxido de carbono, volta para o pulmão e sai na nossa respiração. Então, esse sistema, o respiratório, é formado por algumas estruturas, pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. Vamos dar uma olhada aqui na imagem? Então, aqui a gente tem uma representação das estruturas que fazem parte desse sistema. Começa pelas cavidades nasais, a gente sempre respira o oxigênio pelo nariz. Por quê? Para filtrar esse ar, para aquecer esse ar, tirar as impurezas. E aí ele segue um conjunto de caminhos, tubos, faringe, laringe, traqueia e brônquios, que vão se ramificar em bronquíolos e posteriormente alvéolos pulmonares no interior dos nossos dois pulmões. Os pulmões podem ser atacados, então, por diversas doenças, as quais elas podem ser infecciosas ou alérgicas. E aqui a gente tem uma animação mostrando esse movimento que o nosso pulmão também realiza, de inspiração e expiração. Você já reparou bem nisso? Inspire agora. Traga o ar para dentro. Você percebeu que o seu tórax aumentou de volume e sua barriga diminuiu de volume? Segure um pouco esse ar. Agora, expire, libere o dióxido de carbono pela boca. Perceba que a sua região do peito, do tórax, diminuiu de tamanho e a sua barriga aumentou. Então, nessa animação, nós percebemos esse movimento de inspirar e expirar. Repare bem nessa tela. As doenças infecciosas, então, são resultado de uma inflamação em determinados órgãos que fazem parte desse sistema. Elas são provocadas, então, por micro-organismos. Então, doenças do nosso sistema respiratório podem ser causadas por vírus, bactérias que podem estar aqui ao nosso redor. Por isso, nós temos que ter essa etiqueta respiratória e cobrir boca e nariz com um lenço, com a parte interna do nosso braço.
entre outros parasitas. Então aqui na imagem nós temos o vírus influenza na esquerda e uma bactéria, o Streptococcus. Dentre as doenças infecciosas mais conhecidas, destacam-se. Então novamente aqui é um recorte. Existem muitas doenças respiratórias. Aqui nós trazemos algumas, as mais importantes ou talvez aquelas que acontecem com mais frequência com as pessoas. Então a gripe, o resfriado, a tuberculose, a pneumonia e o enfisema pulmonar. Eu vou dar um tempinho para você também registrar no seu caderno essas principais doenças. Então você fez uma listinha de doenças que afetam o nosso sistema cardiovascular. Agora você vai registrar no seu caderno também essa listinha, anotando o nome dessas doenças. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. E aí, anotou no seu caderno com a letra bonita para quando for necessário você relembrar essas doenças, você consultar? Então vamos continuar e ver um pouquinho mais sobre essas doenças. Então o sistema respiratório também pode ser atacado por doenças alérgicas. Então nós percebemos que aquelas anteriores ali estão associadas a alguns seres, a micro-organismos, que a gente não consegue ver a olho nu. Algumas dessas doenças podem ser alérgicas, que resultam da hipersensibilidade do nosso organismo a um determinado agente. Por acaso, você já não espirrou quando teve contato com um perfume mais forte, o cheiro dele? Ou na época da primavera, quando as árvores estão cheias de flores? É o pólen. Então, algumas pessoas podem ser alérgicas à poeira. Então, por exemplo, limpando a casa, varrendo ali o chão, levanta a poeira e as pessoas começam a espirrar, então é uma alergia. Pode ser a medicamentos, então a cosméticos, né? Então uma pessoa passou um perfume e veio te abraçar e você começa a espirrar. A mesma coisa para o pólen das plantas, das flores, entre outros. Quais são esses exemplos? Rinite, bronquite e asma, também muito comum em algumas pessoas serem afetadas, né? Então, são diferentes as situações, porque essas aqui, elas são associadas a um evento, um gatilho que faz acontecer. As doenças anteriores têm um agente, então ela é pontual. Quando esse agente adentrou o seu corpo, você vai ficar gripado. O seu corpo vai eliminar esse agente e você fica bem. No caso dessas alergias, por exemplo, a rinite, a bronquite ou a asma, a pessoa vai conviver. Por quê? Todo ano vai ter primavera, a liberação de pólen. Poeira tem em qualquer local. Então essa pessoa tem que tomar cuidados, evitar isso e tomar os medicamentos. Nessa aula de nivelamento, nós falamos de doenças do sistema cardiovascular e respiratório. Espero que vocês tenham gostado e até breve!